Bom dia, boa tarde aos queridos ouvintes do Na Veia. Como diz Fernando Soubia, esse gênio da criminologia, nossos intravenosos, estou eu, ele, Gina Muniz, sempre elegantérrima. E, gente, um convidado que já está dando balão na gente há uns 20 anos, entendeu? Desde que a gente entrou no mundo jurídico, a gente já queria ter um podcast e convidá-lo, mas a agenda estava difícil. Ele é uma pessoa que eu tenho agenda opressora. Ele é uma pessoa que eu tenho a imensa honra de ser colega de carreira aqui na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ele é defensor titular do Tribunal do Júri, é atualmente coordenador, né, num núcleo de vanguarda no Brasil inteiro, que é de investigação defensiva, doutor em Direito. Gente, assim, aqui eu vou ficar as 3 horas falando, né? Vai ficar o episódio inteiro só apresentando currículo. Exatamente, né? Eu estou aqui anotando aqui as 3 folhas, que deixa eu passar mais uma. Você já falou autor de diversas obras jurídicas? Não, peraí, agora eu vou falar do projeto maravilhoso Defesa Plena, que é um projeto assim de comunidade jurídica, de troca de ideias. Nós já palestramos, já conversamos, grupo do WhatsApp, sempre com muito debate. É um projeto inovador também, e que tem uma galera aí buscando, depois ele vai falar mais dos novos cursos, imersão, a própria comunidade, e autor de livros que eu, Gine e Fernando, não só tem, como tem autografados aqui, ó. Valoração da prova penal. Pois é, lembrando que quando no lançamento da valoração da prova, eu pedi para você comprar e me mandar, né? Isso. E só demorou 6 meses para você me mandar. Exatamente, demorou porque ele não mandava o endereço, Denis. É o nosso querido Denis Sampaio, palmas para ele! Palmas aí, gente. Eu estou me sentindo aqui num podcast desses. Assim, foi ovacionado. Até parece. Olha aqui, primeiro agradecer imensamente o Na Veia, vocês são sensacionais. Escuto todo o episódio que é lançado, naturalmente a gente já coloca lá no carro indo para o trabalho, vou ouvindo, volto, anoto, porque Rafa, Gina, Fernando, vocês são campeões. Sensacionais, tanta informação boa. E sabe o que eu acho interessante? E isso não pode morrer, tem que continuar, que vocês mandam informações boas para quem está fazendo concurso, para quem está na faculdade, para quem já atua como advogada, defensor, defensora, claro, também juiz, juíza, Ministério Público também, mas sempre muito envolvido com essa veia verde, né, que é o símbolo da veia. Então, vocês estão de parabéns, muito parabéns. Eu não venho aqui ainda, eu espero ser convidado mais, mas eu ainda não cheguei até aqui no Na Veia, porque não tinha nem roupa para estar do lado desses gigantes. Tive que sair correndo hoje lá na loja, comprar uma camisa bacana. Vai gravar? Oi, meu Deus do céu. Fui lá e cortei o cabelo, coisa que eu já tenho pouco. E aí estamos juntos aqui para refletir sobre coisas boas. Você está falando para mim que você tem pouco cabelo. Hein? Tá vendo aí, né? Como ele desenrola tudo. Eu já fiz o curso de inquirição e mudou minha vida. Fica essa dica aí, viu? Vamos começar com o jabá, né? Porque tá aí 2 cursos que eu fiz do Denis que realmente me ajudaram bastante, apesar de eu não estar mais em uma lotação, em uma atribuição que envolva o Tribunal do Júri, de vez em quando a gente é chamado para fazer. O Denis tem no Hotmart curso sobre inquirição de testemunhas, tem curso sobre quesitação no júri, esse eu sei que você não fez, Gina, mas eu fiz e é sensacional. Então, assim, jabá, quando merece a recomendação, a gente não tem vergonha nenhuma de fazer. Né? Denis, seus cursos são ótimos, cara. Aliás, só para dizer mais uma coisa, quando eu tinha entrado na Defensoria, acho que era 2013, 2014, eu fui participar de uma comissão, era a Comissão Criminal Permanente do CONDEG. Eu não continuo não sendo nada, mas naquela época eu era um nada elevado ao quadrado. E lá que eu conheci o Denis, que já era o grande Denis Sampaio. Então, minha admiração é de longa data. Parece que estou passado no tempo, na verdade. Eu já era porque eu já estava passado no tempo lá, Fernando. Olha aqui, do jabá dos cursos, eu falo uma coisa para vocês. Os cursos, de fato, estão bem legais. Mas por que estão bem legais? Porque eu tenho uma proposta
já tinha, né, mas depois do doutorado ela se manteve mais em pé, de que tudo que a gente tem de conhecimento teórico, eu tenho como objetivo implementar efetivamente na prática. Né? É óbvio que a gente estuda bastante questões teóricas, necessário que tenhamos essa musculatura, mas eu tenho muita preocupação dessa implementação no dia a dia. E aí esses cursos, realmente, eles têm esse tipo de característica prática, com toda a musculatura teórica. Eu estou montando um curso, para vocês verem o grau de, vamos dizer assim, de responsabilidade que eu estou imprimindo nesses cursos. Eu estou montando um curso sobre recursos, Fernando. Só que eu sou defensor de primeiro grau, não sou de segundo grau. E eu não vou lançar esse curso até fazer uma imersão nos tribunais. Então, quando eu terminar o curso, quando eu terminar a estrutura do curso, vou pegar férias e vou ficar plantado nas câmaras criminais e nos tribunais superiores, analisando as posturas da defesa, principalmente, e o feedback que é dado para os tribunais, para a gente realizar um trabalho realmente prático, empírico. No curso Técnica de Inquirição de Testemunhas, eu estive nas audiências, como eu sou old school, né? Papelzinho anotando todos os acertos e todos os erros. Então, não é uma proposta de vendagem de curso, mas de tentar realmente mudar esse panorama defensivo do nosso sistema de justiça criminal. Não, e eu até só vou complementar aqui, Denis, você já ouvi suas palestras, né? Gosto muito do que você fala, e eu tenho uma percepção, a gente que atua, assim, a instrução é a alma do processo, né? É ali que a gente tem que estar atento a como perguntar, né? A consequência daquela resposta, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir. E eu ouvi você falando isso, as pessoas querem muito no defesa plena. O modelo de alegações finais, não, meu amor, você tem que fazer uma instrução bem feita, porque aí as alegações finais só vão complementar aquilo que você já conseguiu retirar de melhor, né, para o seu réu. E as pessoas chegam completamente perdidas, não sabem perguntar, se tomam uma atravessada do juiz ou do promotor, já se desestruturam e não conseguem mais seguir aquela linha de inquirição previamente definida. Então, é muito importante que as pessoas percebam que modelinho hoje, estava conversando com o Alexandre Moraes da Rosa, aqui, que a gente gravou para o Criminal Player. Cara, hoje chat GPT, sei lá qual que ele já tem no celular dele, que faz tudo. Assim, uma peça, tecnicamente, vai pesquisar. Agora, instrução, pergunta, olho no olho, e retirar dali o que é necessário para a gente elaborar as nossas teses, só fazendo e praticando, né? Rafa, a gente está muito acostumado, numa cultura mesmo, né? Não é culpa de um do outro, da defesa, da acusação, mas é uma cultura da escrita muito arraigada, né? Fernando esteve lá fora, estudando lá fora, sabe do que eu estou falando. As provas lá fora são todas orais, então nós temos um fomento da oralidade. A Gina também esteve em Coimbra, sabe do que eu estou falando. Um fomento da oralidade muito mais intenso que a gente. Então, com essa cultura da escrita, a gente tem um Ctrl-C, Ctrl-V muito arraigado no nosso dia a dia. E aí, lá na comunidade de defesa plena, eu tenho sempre já tem uma frase, né, que você já ouviu, mas é uma frase meio que fixa, né, standard de resposta. Quando alguém pergunta, professor, você tem uma peça de modelo sobre tal? A minha pergunta é, como foi a sua audiência? Porque se a sua audiência não foi boa, se a forma de inquirir não foi bem, qualquer modelo serve. Pode colocar lá, porque vai ser mais um modelo que vai ser pouco lido. Agora, se a sua audiência foi extraordinária, quiçá você precisa de um modelo. Então, como a audiência ainda e vai ser para sempre o coração da dinâmica processual penal, ainda que nós tenhamos aí novas provas digitais, mas a audiência acaba resolvendo quase 90% das discussões no âmbito testemunhal. Eu venho trabalhando muito, estudando muito. Peguei aqui para mostrar aqui meu estúdio, peguei a câmera, mostrei aqui para o Fernando, está cheio de livro. O Fernando, estou igual, estou escrevendo um livro aqui sobre criminologia. Essa loucura que a gente vive todos os dias de aprimoramento, eu acho muito necessário. Gente, só para finalizar, né? Denis soltou aí uma fofoca
interessantíssima. Nosso Fernando vai lançar o melhor livro de criminologia que o mercado vai ter. Já estou Você já sabia? Eu vi no Instagram, não foi você quem me contou. Hoje é a hora de ler. E ainda não tinha feito a fofoca aqui no Na Veia. Eu quero o meu autografado, quero ler, já estou nessa fila que você é top. E, gente, só para finalizar assim, o currículo de Denis, porque não tem fim, né? Para finalizar, que eu digo para a gente começar a aprender com ele. Eu tenho um enorme prazer de toda semana estar com o Denis lá na Conju, né? Nós temos uma coluna na companhia dos grandiosos e ilustres Daniel e Rodrigo Fox, que são maravilhosos também, e eu estou lá toda semana aprendendo com essa turma de mestres. Eu sou aprendiz lá e estou muito feliz. Quando a Gina diz que é aprendiz, você imagina só a situação, né? O nível do mestre, né? Eu nem nasci ainda. Ato falíssimo esquecer. É isso, é tanta coisa. Essa coluna é imperdível, né? Denis, Daniel Avelar, Rodrigo Fox e Gina Muniz, pô. Só a maravilhosa. É sob demanda. Toda hora é Auri Lopes Júnior, ela escreve, entendeu? É assim. Ela fala, você quer escrever sobre o quê? Eu quero escrever sobre as borboletas do Afeganistão. Gina terá material de qualidade. E outra coisa, o dia da Gina é muito superior ao nosso, porque não é possível, é uma máquina de escrever. Uma coisa impressionante. Né? Bom, nós somos assim, aqui no Nave é um babando o outro, sabe? A gente sai daqui com a autoestima elevadíssima. Por isso que a gente monta esse programa, que é um verdadeiro lugar de se ter autoestima. Você está para baixo, pede para se inscrever no Nave, que a gente levanta a bola. Eu que sou condutora aqui, vou acabar. Bora falar sobre júri e investigação defensiva? Investigação defensiva não vai dar. O júri vai ficar para outro dia, né? Senão a gente não consegue acabar o dia, né? A gente consegue convergir os dois temas, né? Investigação defensiva no júri. Pronto. Aí, olha, a Denis nem estava sabendo, botando o nosso convidado em saia justa. Ele já está aqui assim, a cabecinha já está assim. Mas vamos lá, Denis. Vamos falar sobre investigação defensiva no júri. Vocês me convidaram para falar sobre júri, mas aí eu vou deixar aqui os ouvintes e as ouvintes em alerta, porque se houver algum erro, a culpa não é minha. Me convidaram para falar sobre prova no júri. Aí, antes de começar a gravação, a Rafa, vamos falar sobre investigação defensiva? Tá bom, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Solta, Denis. Bom, vamos lá. A Rafa falou sobre investigação defensiva. Sabe o que é interessante, Rafa? Hoje de manhã eu conversei com uma advogada, uma grande advogada aqui do Rio de Janeiro. Estava até convidando ela para... Ela perguntou quando seria a imersão desse ano, aí trocamos uma palhinha. Ela falou, Denis, por que você não faz um curso sobre investigação defensiva? Eu falei, calma, porque as coisas, né, precisamos ali alimentar profissionalmente a questão e solidificar, principalmente, esse tema, que é um tema ainda, como eu posso dizer, um tema ainda em ebulição, um tema ainda de necessidade de maturação, é um tema que nós precisamos, embora ele não seja um tema novo, tá? Porque muitos já fazem investigação defensiva e, às vezes, nem sabem que fazem, mas quando você identifica esse tema, Fernando, o que você tem? Você tem como uma primeira proposta, que já passou do tempo, uma mudança de paradigma no sistema de justiça criminal. Esta é a questão. A investigação defensiva ela tem essa proposta, mudar um pouquinho o paradigma. Por que eu digo isso? Por diversos fatores. O primeiro deles nós estamos muito acostumados de uma defesa que faz um contra-ataque, vamos dizer assim, probatório, ao que vem de proposta acusatória. Nós temos, claro, ontem na Comunidade de Defesa Plena, nós conversamos muito sobre presunção de inocência com um grande professor da USP, Maurício Zanoide, e falamos muito sobre presunção de inocência, inclusive caracterizada como um critério de humanidade, de civilização. Civilidade, porque todos devem ser inocentes até que haja prova da sua culpa. Para além do que nós temos na nossa Constituição, haja prova da sua culpa e, consequentemente,
uma decisão condenatória transitada de julgado. Com isso, nós, de certa forma, acreditamos piamente nessa situação e, também por uma questão cultural, a defesa se manteve durante muito tempo inerte. É aquilo, a acusação promove uma prova, a defesa argumenta sobre essa prova. E a vida vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Mas essa situação, ela é uma situação que ela é realmente contraproducente, seja em grau constitucional, seja no âmbito político, Gina. Por quê? Porque quando você tem uma informação única da acusação, né, no nosso microcosmos, que é o processo penal, quando você tem uma informação apenas da acusação, você tem uma informação unilateral. E aí, se você pensar, Gina, você que é uma grande estudiosa também, o Fernando também, todos nós, né, a Rafa, de direito constitucional e de direito de proteção dos direitos humanos, você começa a identificar que qualquer conversa unilateral ela tem um quê de arbitrariedade. Veja a questão democrática. Né? Uma democracia, numa atividade ali social, você tem múltiplas informações que congrega ali num final de uma decisão, de um congressista sendo eleito, ou seja, você tem múltiplas informações para afunilar o conhecimento num ponto. E o processo ele é muito pobre a partir do momento em que você tem uma direção de informações, ou seja, uma estrutura unidirecional, e eu não estou nem falando de gestão da prova pelo juiz, tá? Mas uma informação unidirecional vindo pela acusação. E a defesa fazendo aquele contra-ataque ali argumentativo sobre as provas. A investigação defensiva ela tem como proposta uma mudança disso. É dizer, muito embora permaneça no grau político e no grau processual probatório a presunção de inocência, isso é incontestável, a defesa tem que se movimentar para que essa informação processual ela não seja unidirecional, para que nós tenhamos ali múltiplas informações. O processo é uma grande ferramenta, instrumento de obtenção de conhecimento. E esse conhecimento ele não pode vir apenas de um lado, tem que vir do outro também. Então, o que é a investigação defensiva? Ela não é muita coisa. Fala muito, aí tem críticas, aquele negócio todo, defesa querendo poder, bobeira. O que é? Nada mais, nada menos que uma iniciativa pela defesa para obtenção de informações e elementos de prova ali para possibilitar uma contraprova. Ponto. É obtenção de informações. Assim como a polícia realiza a obtenção de informações para dar guarida ao Ministério Público oferecer uma denúncia, que é a sua função constitucional, a iniciativa da defesa também tem como essa proposta: receber informações para que haja ali uma maior alimentação dessas informações em juízo, na discussão processual. Muitas das vezes, a defesa obtém informações para ganhar musculatura, até mesmo para controlar, impugnar, refutar, coisa que eu gosto de falar bastante, as informações, provas advindas pela acusação. Então, o que é investigação defensiva? É isso. No seio político, uma mudança de paradigma, de visão do processo penal. O processo penal tem que ser mais participativo. Nós, da defesa, temos que, eu gosto muito de falar isso, escrevi no meu livro, nós temos que nos conhecer, reconhecer como coprodutores de uma decisão penal. Seja ela condenatória, absolutória, desclassificatória, mas nós temos que influenciar no momento de fazimento, vamos dizer assim, da sentença. No momento de o julgador começar a lapidar esse negócio, a defesa tem que influenciar. Então, a investigação serve para colher informações para o bom alimentar o processo dessas informações. Advindo a história da defesa. Eu também. Eu abri Um, aqui, dois, três. todo mundo Eu querendo falei falar, primeiro. né? Eu abri primeiro, hein? Mas tudo bem. O meu ficou aberto o tempo inteiro. É interessante isso que você falou, em termos epistemológicos, né, dessa coparticipação da defesa na produção dos elementos de conhecimento que serão levados ao juiz, mas até
falando para os nossos ouvintes aqui, que talvez não tenham tanta prática no direito penal, no processo penal, existe uma crença que a gente sabe que é infundada, de que a polícia fará a investigação de forma imparcial, que ela buscará todas as hipóteses fáticas de forma igual, que ela não vai privilegiar uma narrativa A, B ou C, que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que a partir do momento em que é estabelecida uma narrativa, eles pegam aquela visão de túnel e só seguem aquela hipótese. Qualquer elemento que destoe daquela narrativa, que coloca geralmente o nosso assistido ou o cliente como principal suspeito ou como acusado, enfim, pode vir o Papa e falar, não, o sujeito estava comigo ali numa reunião pessoal que ninguém vai dar bola, né? Então, também por isso, a investigação defensiva, ela acaba sendo um elemento aí de válvula de escape, né? Para tentar conter esses excessos do Estado que não funciona da maneira que deveria. Isso é indiscutível. O grande lance, o Fernando, que eu vejo é o seguinte: todas as instituições, elas precisam se fortalecer sempre, né? Ter o seu aprimoramento sempre, avançarmos. Só que todas elas são constituídas por seres humanos, homens e mulheres, dignos de todos os elogios necessários e também das críticas necessárias, porque nós erramos pra caramba. E a polícia, ela acaba estando num pontinho de pouco controle, de pouca visibilidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque nós somos muito controlados. A nossa atividade acaba sendo uma atividade muito aberta. Nós, como servidores públicos, defensores, o Ministério Público é controlado, porque nós controlamos, os advogados e as advogadas controlam. O juiz é muito controlado, e eu não estou falando de controle correicional, não. A sociedade está ali olhando, você tem recursos de um lado, recursos do outro. A polícia está num pontinho que muitas das vezes ela não tem esse controle, muito embora o Ministério Público tenha ali, né, o dever constitucional de um controle externo da polícia, mas a gente sabe das dificuldades. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos aí uma história de desmantelamento das instituições públicas de forma abissal no nosso país. Seja as faculdades públicas, as escolas públicas, os hospitais, a polícia. No outro dia, Fernando, eu fui vítima de um assalto aqui no Rio de Janeiro. Fui numa delegacia. Quando eu estava na delegacia local, eu estava com outro celular, e aí lá, esperando a ser atendido, eu localizei meu celular. Olha aqui, acabei de localizar o celular. Aí eles, com certeza está naquele local lá onde o pessoal compra celulares, coisas, produtos de furto, roubo. Então. Vamos lá, doutor? Eu falei, vamos. Eu entrei numa viatura, Fernando. Quando eu entrei na viatura, eu falei assim, não é possível, pessoal. Vocês estão numa delegacia aqui no centro do Rio de Janeiro. Que isso? Ele colocou um cabo para andar na marcha ali. A marcha era solta. Eu tinha está aqui. Caraca. Ou seja, claro que as coisas mudaram, isso aí tem uns 10 anos, mais ou menos, as coisas mudaram, mas não mudaram de forma assim significativa. Então você tem, além dos problemas dos erros humanos, você tem uma estrutura precária, principalmente nas delegacias locais, nas delegacias especializadas nem tanto, e você tem uma quantidade de atos apuratórios infinito. Por quê? Porque nós temos um país de uma grande divisão social, e isso gera aquela, né, montanha-russa, aliás, montanha-russa não, aquela roda gigante que não para de problemas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das vezes essa visão em túnel que você apontou, ela acaba sendo uma consequência de tudo que estrutura a investigação. Né?
Às vezes, essa visão em túnel, Fernando, ela é, de certa forma, e aqui, para a galera que está nos ouvindo, eu estou colocando aspas na minha fala, tá? Aspas. Às vezes, essa visão em túnel ela é dolosa, mas muitas das vezes ela não é dolosa. Ela é circunstancial a todos os problemas que a própria polícia enfrenta. Então, só que isso, culturalmente, chega no processo. Chega e diz o seguinte, ó, o que a polícia investigou é o que é. Muitas das vezes ela não investiga mais, como você disse, o fato, ela investiga a pessoa. Aconteceu um crime, está investigando, chega uma denúncia anônima e fala, foi o Denis Sampaio o autor do fato. Acabou. Não se investiga mais fato, se investiga o Denis Sampaio. E com isso, eu concordo contigo, vai na visão em túnel. Mas por que investiga o Denis Sampaio? Porque tem um despreparo, muitas das vezes, porque não tem condições de buscar outras pessoas, outras informações, não tem uma estrutura técnica, muitas das vezes, para fazê-lo. E aí vem uma única informação em visão em túnel, como você nos traz, né? E chega no processo. Cabe a nós, nesse momento, dizer o seguinte, calma aí, pessoal. Condenar uma pessoa não pode ser tão fácil assim. Eu tenho uma hipótese alternativa. Eu tenho uma informação que diga o seguinte, essa investigação ela não foi exauriente. Há elementos que podem trazer decisões injustas. Só que aí vem outro problema, que aí já vem a estrutura judicial, aquela quantidade avassaladora de processos, aquela confusão que a gente conhece no dia a dia. Mas é justamente isso. A investigação defensiva, como resultado, ela tem como proposta dizer o seguinte, calma, condenar não pode ser fácil. O processo tem que ser debatido. E múltiplas informações geram melhores decisões. Ponto. Denis, e assim... Não, Rafinha, fale. Eu fico para depois, porque fale, meu amor. Não, mas que eu abri e sinalizei. Você pode falar, Gina. Vai você primeiro. Eu já falei muito. Não, é o seguinte, eu ia colocar aqui, e aí, né, até ouvir a opinião de Denis, que realmente aí é o mestre nesse assunto, uma questão interessante. Tudo que Denis falou é importantíssimo, vai ao encontro do que o Fernando disse, importantíssimo. Participação aqui especial de Arthurzinho. Rafinha, falei aí. É o nosso quarto componente. Viu? O Arthur veio aqui para me dar a vez, tadinha da Gina. Denis, então, olha só, você falando, né, sempre muito bom a sua perspectiva aí dessa questão da investigação defensiva ser uma forma de obtenção de informações, mas eu queria entender também, assim, uma preocupação, que, claro, eu, primeiro, elogiar o trabalho de vanguarda, aí, que é a sua coordenação de investigação defensiva. A gente estava eu e vários colegas no Congresso Sul e Sudeste da Defensoria Pública, Juarez Cirino e todos os presentes elogiando a iniciativa sob sua coordenação. Você está aí, né, abrindo um caminho que a gente sabe de... eu acho que também de paridade de armas, né? Uma tentativa, não, claro, bem utópico, mas uma tentativa de dar algum nível de paridade aí na questão probatória. Mas o que me causa um pouco, às vezes, de medo é o seguinte, quando um delegado intima para ouvir alguém, ele tem ali a proteção, né, do cargo dele. Ele é um delegado e está dentro da função dele a inquirição. E a gente sabe que na investigação defensiva pode ser colhidos depoimentos, né? Aonde fica esse limite de repente, eu já vi advogado sendo processado por coação no curso do processo, por, em alguma medida, ir conversar com alguma vítima, testemunha, mas não no sentido efetivamente constrangê-la, mas de obter alguma informação que poderia ser útil e aquilo ser interpretado como uma tentativa de obstrução da justiça. Então, a gente sabe que a defesa criminal por si só, infelizmente, a gente é criminalizado por defender alguém que cometeu um crime. Imagina
posição ativa, como nos proteger, né? E quais os cuidados de quem vai querer começar a essas práticas para que não seja, em alguma medida depois, criminalizado simplesmente por estar obtendo informações que legitimamente podem vir ao processo. Deixa eu até passar na frente do Denis e falar um negócio só para acrescentar nisso que a Rafa falou. A Defensoria do Mato Grosso aqui, Denis, assim como a do Rio também, né? A gente tem não é um núcleo, na verdade, é um grupo de atuação estratégica com população em situação de rua. E mais de uma vez, o pessoal sai, eles fazem a ronda dos direitos humanos, sai durante a noite, passando aqui nos locais que são conhecidos por ter população em situação de rua e violência policial. E mais de uma vez, pegaram os policiais no flagra ali, batendo nos caras. E temos colegas da Defensoria Pública sendo acusados por membros da classe política e da classe judicial de estar impedindo o trabalho policial. Era só para complementar o que a Rafa falou, porque isso aconteceu outro dia e isso está na minha cabeça, alugou um apartamento na minha cabeça. Rafa, vamos lá. Vou começar pelo Fernando, pela essa fala do Fernando. Fernando, a nossa cultura ainda é uma cultura autoritária. Ainda é uma cultura autoritária. Embora nós tenhamos aí um Estado democrático de direito, nosso dia a dia é de uma arbitrariedade tamanha. E aí não é da polícia, não é do judiciário, não é da política, é da gente, né? E eu acho que a nossa história, ela é muito ainda recente, né? Temos 500 anos, 500 e poucos anos, só de arbitrariedades, né? E a gente herda isso, a gente acaba herdando essas arbitrariedades. E quando você coloca algum pseudo-poder na mão de uma pessoa, independentemente do instrumento desse poder, muitas vezes essa arbitrariedade ela sai do corpo, né? Não precisa ser policial, guarda municipal, que a gente vê todos os dias. Eu acho que isso a gente vai ter que mudar socialmente, né? E aí sofre as consequências daquele que diz, calma aí, não vamos fazer, não vamos acontecer. Esse é o primeiro ponto. Mas isso, de fato, é difícil a gente responder, porque deveríamos convidar aqui pessoas mais ligadas à sociologia, à antropologia, que vai nos dar algum tipo de resposta técnica, talvez mais definida e empírica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Rafa, você tem toda a razão. Você sabe que o núcleo, quando foi instaurado lá, e a equipe que trabalha no núcleo, por mim coordenado, eu tenho uma preocupação cirúrgica em cada análise processual. Eu tenho uma preocupação cirúrgica em cada análise processual. Por que eu tenho essa preocupação? Primeiro ponto, autodefesa. Para depois não chegarem e falarem que o Denis está acontecendo. Que a minha proposta, quem me conhece sabe muito bem que eu primo pela ética acima de tudo. Minha atividade ali, embora seja defensor público, é dar background para os defensores, para as defensoras, com estrutura ética. Eu dou um material para eles. Se eles vão utilizar, a estratégia de defesa deles. Tá? Mas em nenhum momento, ali no meu núcleo, eu faço ou autorizo qualquer pessoa a ter um quê de informação que não condiz com a real estrutura do que está sendo apurado por ali. Primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo que eu faça isso, mesmo que alguém atue como investigação devia, essa é a grande preocupação que nós temos, estamos submetidos a esse tipo de acusações. Por quê? Você disse, nós somos muito criminalizados porque defendemos pessoas que praticam crime. Na verdade, nós defendemos pessoas que estão respondendo pela prática de crime. Porque muitas das vezes a gente está protegendo inocentes ali. Tem alguns casos nossos, que já são resultados no núcleo, em que pessoas estavam condenadas a 6 anos, um caso emblemático, pessoas condenadas a 6 anos por um vídeo, que foi constatado que esse vídeo foi gravado antes do nascimento da vítima. Vê?
a situação. Antes do nascimento, havia um grande erro judiciário. E mesmo assim a gente tem essa preocupação. Aí a gente volta um pouquinho do que é investigação defensiva. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu saí de Lisboa e fui para Roma. Fui pesquisar em Roma. Engraçado, fui pesquisar em Roma um tema que não tem nada a ver com investigação defensiva, que é a argumentação não acidental no processo. Aí, quando eu estou estudando lá em Roma, pela argumentação, isso em 2011, estudando, peguei lá um livro, Investigação Defensiva. Eu fiquei, caraca, que bodega, né? Eu confesso que não sabia da investigação defensiva italiana. Eu sabia da americana, mas não da italiana. Mas nunca tinha enfrentado o tema. Fernando, aí comecei a estudar aquele negócio, pô, calma aí. Aí escrevi até um artigo sobre investigação defensiva à época, 2011, 2012, e aquilo ficou na minha cabeça. Volto na Itália, em Bolonha, para fazer uma pesquisa, e começo a conversar com alguns colegas de investigação defensiva. Eles falaram, olha, Denis, aqui nós tivemos um grave problema quando começou a investigação defensiva. Justamente isso, advogados sendo investigados, acusados de fraude processual, coação do custo do processo. O que, de certa forma, entre aspas, resolveu? Um código deontológico. Dizer quais são os limites efetivos da atuação defensiva na apuração de fatos. Tá? Isso a minha fala converge muito com o Franklin Roger, que é outra pessoa que vocês têm que convidar para aqui para ver, até para falar sobre investigação defensiva. Tem uma belíssima tese, né, de investigação defensiva aqui no Rio de Janeiro, e fez um sanduíche lá em Pavia, lá na Itália, e fez uma análise muito profunda sobre o tema. E ele concorda comigo, quer dizer, ratificamos a mesma fala, que a grande dificuldade que se tem é estabelecer os limites da atuação defensiva na apuração dos fatos. Por exemplo, a prova testemunhal que você deu, para mim, é o mais sensível de todos. Porque a prova pericial é fácil, está ali, vai ter uma contraprova, vai ter agora. Prova pericial, trazer uma pessoa no seu gabinete, né, no seu escritório, para filmar, para ouvir, ainda que seja gravado, tem que ter cuidado, realmente tem que ter cuidado. Então, lá atrás, quando eu falava de investigação defensiva, muito antes do núcleo, eu falava muito sobre a necessidade de mudarmos a lei da cultura da atividade normativa, né? Mudar o código, ter isso, porque na Itália teve, foi alterado, trouxe lá, a partir de uma mudança cultural também, de uma postura política sobre o contraditório, Fernando. Foi mudado lá o artigo 111, parágrafo 2º, que eles chamam Comma 2, lá da Constituição Federal, que aquilo muda muito a visão italiana de 89, que diz o seguinte, o contraditório não é sobre a prova, mas para a formação da prova. Eles tiveram um insight e criaram lá um capítulo sobre investigação defensiva. E é a partir dali que começa a melhorar esse debate, e agora na América Latina tem bastante informações sobre códigos, trazendo essas informações. Então, o que nós temos que fazer? Como falei lá no início da nossa conversa, além de uma mudança cultural, naturalmente uma mudança normativa. Isso vai melhorar quando houver uma mudança normativa. Denise, mas o pensamento político é de não mudança normativa porque não concorda com investigação defensiva. Não tem como. Não tem como. É assim, se você não muda o Código de Processo, vamos continuar atuando sem uma estrutura de limite. Esse é o problema. E a estrutura de limite vai, como o Fernando colocou, como a Rafa colocou, ao Código Penal. Se você tem uma atividade ética lícita, você está no jogo do devido processo legal. Claro que se você ultrapassar isso, né, Rafa, você acaba praticando crime. Assim como a acusação faz, o juízo faz com abusos de autoridade, aquele negócio todo. Então, no meu ponto de vista, vai resolver, Rafa, quando mudarmos a lei. Porque, ainda que mude a lei, tem que ser conjugada a mudança cultural. É óbvio, é indiscutível. Mas a lei vai estabelecer para nós algum tipo de baliza. A Abracrim, e eu sou um dos coautores do código, você tem um código deontológico criado por uma associação brasileira de advogados criminalistas. É importante, simbolicamente,
mas não tem ali aquele efeito cogente normativo. Então, eu acho que isso vai mudar, o Rafa, com uma alteração normativa. É claro que, imaginemos que haja essa mudança alternativa. Se alguém, no curso do processo, né, praticar um ato abusivo com uma testemunha, vai responder. Assim como todos nós respondemos. Né? Nós chegarmos para a testemunha e falar, num júri ou numa vara criminal, fale isso, fale aquilo, que não seja a realidade, nós somos coautores, né, ou partícipe de crime de falso testemunho. Isso é indiscutível. Mas a lei, atividades normativas, um código deontológico, seja para uma estrutura privada e pública, porque nós, defensores, também precisamos, defensoras também, eu acho que teria um grande avanço nesse debate. Bom, eu vou, então, aqui levantar meu ponto, né? Agora, Arthurzinho me autorizou. Assino aí embaixo de tudo que vocês falaram e vou trazer também outro aspecto importante da investigação defensiva. Eu até escrevi um artigo sobre esse tema que eu vou falar agora, em coautoria com o nosso querido Alexandre Moraes da Rosa. É o seguinte, como o Denis colocou, a audiência ela é o coração da instrução criminal. Então, o que acontece? O ideal é que exista a investigação defensiva, por tudo que foi dito, ok. Se essa investigação defensiva não existir, lá nessa audiência, a defesa ainda pode tentar salvar, trazer provas. A questão é, e na justiça penal negociada, que hoje é uma realidade em nosso país? A gente não vai chegar nesse momento de audiência, porque o palco para a discussão do caso vai ser na fase ainda investigativa. E aí vem o que Fernando falou. Nós sabemos, pelas experiências, né, aqui todos nós temos alguns anos de defesa criminal, que, na prática, a investigação feita pela polícia, ela se dirige para confirmar a tese acusatória. Então, se a defesa não faz essa investigação defensiva, em que termos a defesa vai efetivamente debater para chegar em um acordo de não persecução penal? Vai simplesmente o Ministério Público chegar com as cartas e a defesa vai estar sem cartas. Então, aquele acordo acaba se transformando em um contrato de adesão ofertado pelo Ministério Público. Então, para a investigação defensiva, para além de ter importância na justiça penal tradicional, por tudo isso que foi relatado, também é de suma importância na justiça penal negociada. Eu queria aí trazer esse lembrete. E aproveitando, porque Denis tocou aí num ponto que me sensibilizou, bateu aqui no coração. Ô, Gina, vamos só abrir um parênteses dessa tua fala da justiça negociada. Claro. Segura o coração aí para o segundo ponto, que eu acho muito importante. Inclusive, ontem, com o professor Maurício Zanozzi, nós debatemos isso também, em relação à presunção de inocência e justiça negocial. Mais uma vez, mudança de paradigma. Né? Justiça negocial, ela muda a estrutura da nossa atividade processual que sempre foi. Né? Acabou, mudamos. É uma mudança de paradigma, seja pela transação, seja pela colaboração premiada, seja principalmente hoje pelo acordo de não persecução penal. Então, a gente tem que pensar nessa mudança. Nós temos que pensar que nós teríamos, entre aspas, dois devidos processos legais, o tradicional e o contemporâneo. E se nós pensamos nisso, isso eu venho trabalhando bastante, vocês sabem disso, lá na comunidade, já escrevi com Gina sobre essa questão no Conjur. Se nós trabalhamos isso, nós temos que pensar que a defesa tem que mudar. A defesa não pode ser uma defesa apenas de um modelo tradicional. Nós temos ferramentas maravilhosas advindas de uma galera que o Fernando gosta bastante, atua bastante, estuda bastante, que é da Common Law. Nós temos ferramentas de pensarmos que a defesa ela precisa ter uma estratégia definida, uma gestão do caso penal, uma gestão defensiva. Por que eu digo isso, Gina?
Porque essa gestão defensiva ela não é exclusiva da audiência, de um litígio oral. Eu estou lendo esse livro muito traduzido, Fernando, que veio, que eu passei ali na Marshall Points, e estava do Thomas Mowat, que é Técnicas de Litigação Oral. Mas esse livro, Técnica de Litigação Oral, antes dele chegar na oralidade, no juízo oral, ele trabalha toda essa questão de uma gestão adversarial. Por quê? Porque lá eles têm o plea bargain muito bem definido, né, Gina? Então você tem que ter essa gestão para dizer o seguinte: o que vale mais? Um juízo negocial ou um processo negocial ou uma litigância oral. E você tem toda a razão. Isso é, muitas das vezes, responsabilidade da defesa, por isso essa mudança de paradigma para obter informações, para que esse contrato não seja meramente um contrato de adesão. Mas, pessoal que está nos ouvindo, sejam os estudantes, sejam os futuros profissionais ou os profissionais que atuam na defesa, nós da defesa temos que mudar também. Não adianta achar que a mudança tem que ser da lei, do Ministério Público, da polícia, do judiciário, se a defesa continua pensando naquela caixinha tradicional que é o processo e que a Rafa falou ali no início, de um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem que ter uma análise do caso, né? Aquela teoria do caso que eu venho falando bastante, é muito interessante, para pensar no futuro. O que vem no futuro? Esse elemento negocial é melhor ou talvez um juízo, uma litigância oral é melhor? Por isso nós temos que obter informações a partir dessa gestão. Desculpa, mas eu acho que era importante abrir esse parêntese. Não, mas aí você tocou de novo no coração, porque o que eu queria dizer, e aí, né, já vamos aí com quase 50 minutos, acho que a gente já explorou bem nosso convidado, o que eu queria dizer é que realmente a turma lá da comunidade de defesa plena, da qual eu orgulhosamente faço parte, é muito privilegiada. Porque, gente, toda segunda-feira tem um debate de qualidade. Você discutir presunção de inocência com esse cara, vocês não têm noção, assim, de como vocês, a comunidade, são privilegiados. Presunção de inocência é um tema que eu adoro, que eu estudo sempre, porque eu acho que existe uma grande diferença entre o que a gente estuda e o que a gente vivencia, né? Quase todo dia nas audiências, acho que de 100 audiências que eu faço, pelo menos 95 eu pergunto, e cadê a presunção de inocência? E quando o assunto é a presunção de inocência, dos livros que eu já li, que eu repito, não foram poucos, esse é o melhor. Maurício Zanotti de Moraes, essa obra dele aqui é, assim, imperdível. Então, a turma da comunidade não sabe quão valiosos são os ensinamentos que vocês têm de altíssimo nível. Ontem ele deu um show, Gina. Ontem ele deu. Eu assisti, eu sou fã dele. Ontem ele deu um show. Era isso. Eu ia deixar essa dica de leitura para quem curte presunção de inocência, para quem quer investigar sobre o tema. O livro de Maurício Zanotti é tudo. E claro, ele ainda deu um presente para a gente. Como esse livro está esgotado, naquela estante virtual está 1.200 e alguma coisa. Caraca, eu tenho 1.200. Aqui. Com certeza. O pessoal já estava oferecendo. Um pegou assim: tô oferecendo 700, outro 500. Ele não precisa, não. Vou dar de presente para vocês. E mandou o PDF do livro inteiro para os membros da comunidade. Então, isso já foi um presente de Natal. Olha que nós ainda estamos em fevereiro, viu? Já está valendo para o ano inteiro esse presente aí. É um livro excelente. Então, era isso que eu queria falar. Manda pra gente também aí, Denis. Pede para o Maurício. Não, mandei lá no grupo da comunidade que vocês fazem parte. Tá, vou olhar. Mandei lá. Então, é isso, gente. Então, quero aqui agradecer demais, Denis, deixar aqui registrado meu carinho, admiração por você sabe disso. E esperando aí receber essa turma aqui no Nordeste, né? Porque eu já compareci no Rio. E é isso aí. Um beijo bem grande, foi maravilhoso. Denis, quer falar mais alguma coisa aqui? Primeiro de tudo, agradecer vocês, estar com vocês, aqui, ainda que virtualmente, é maravilhoso, né? Estivemos juntos, o Fernando não veio, mas estivemos juntos há pouco, né? Que Gina nos
nos visitou aqui no Rio de Janeiro, mas espero que a gente volte. Rafa estará conosco, né, na nossa imersão dos encontros probatórios em maio, 3 e 4 de maio, aqui no Rio de Janeiro, muito legal. Para quem tiver interesse, estiver nos ouvindo, acesse lá o site www.encontrosprobatórios.com.br. Nós teremos uma imersão defensiva, aí eu vou falar o dia inteiro, na sexta-feira, sobre prova testemunhal, dia 3, né, todas as técnicas avançadas de inquirição. E no dia 4, o Antônio dos Santos vai falar sobre o controle defensivo da prova digital. Vamos trazer. A Rafa vai ser a nossa convidada especial no dia 3, para falar sobre reconhecimento de pessoas. E o Fernando terá também um perito em ciências forenses digitais para falar ali no dia 4. Vai ser muito legal. E também, quem tiver interesse aí nesse projeto que eu venho desenvolvendo para uma atuação defensiva mais técnica e estratégica, acesse lá o site www.defesaplena.com.br, tem lá a nossa comunidade, tem lá o canal, tem lá os cursos que eu venho promovendo e coordenando. A produção está intensa para o nosso aprimoramento defensivo. Tirando isso, muito obrigado, pessoal. Foi sensacional. Show de bola. Obrigadão, Denis. Obrigada, então é isso, Denis. Eu estou cortando todo mundo hoje, estou muito emocionada, meu professor da faculdade, eu sempre falo isso, orientador na monografia, e uma pessoa assim que eu tenho um carinho imenso. Não sabia. E admiração, assim, onde tem Denis, eu quero estar perto, estar colada, ouvindo. Foi difícil te ouvir, porque você tem muitas atribuições. Obrigada aí por ter cedido esse espacinho, ter vindo com essa camisa linda e maravilhosa. Quem olhar, for para o YouTube, vai ver, né, que ele está muito bem trajado, sempre muito elegante. E muito obrigada, mais uma vez. Obrigado. É isso aí, minha gente. Na veia. Na veia. Na veia! Na veia!